Bora, torcedor, tudo bem? Vamos falar das últimas de Grêmio, vamos falar porque tem goleiro de saída, tem goleiro que foi emprestado, nós vamos falar sobre ele, vamos falar sobre a arbitragem pro final de semana, jogo contra o Brasil, jogo duro, rapaz, não vai ser fácil. Vamos falar sobre o treinamento de hoje pela manhã e eu tenho duas novidades pra vocês. Uma não é boa, tá? E uma é, no mínimo, esperançosa. Vamos falar sobre o Gustavo Nunes. Treinou hoje pela manhã com o time principal, né? Quem sabe? Vamos falar ainda sobre a lesão do Jonathan Robert, né, gente? Uma triste notícia hoje à tarde. Mais uma lesão, inclusive no mesmo joelho que o jogador já teve problema há 2 anos atrás. Então, assim, vamos falar sobre tudo isso, porque isso gerou um problema gigantesco pro Renato. Gigantesco. Vamos falar sobre tudo isso, eu vou te explicar detalhe por detalhe de tudo a partir de agora. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Bora então, torcedor, vamos falar das últimas de Grêmio? Bom, pra gente começar, vamos falar sobre goleiro, tá? Porque o Felipe Scheibig, ele foi emprestado pro Vila Nova. O Grêmio anunciou o empréstimo do jogador até o final de 2024. Ele já tem 23 anos, né? Precisa ganhar uma carga aí no futebol e vai disputar a Série B, então, com a camisa do Vila Nova. O Grêmio que hoje já tem no elenco o Marchesin, recém-chegado, o Kaique, que é o considerado reserva, e tem o Grando. O Grando tem a grande possibilidade de sair, de deixar o tricolor assim que as propostas começarem a chegar. Então, Scheibig foi emprestado pelo tricolor ao Vila Nova. Até o final da temporada vai disputar a Série B, então, o goleiro do Grêmio. A Federação Gaúcha de Futebol definiu o árbitro para a partida entre Brasil de Pelotas e Grêmio no próximo final de semana. A próxima partida do tricolor, né? Será Anderson Daronco. O Grêmio já está se preparando para essa partida. Hoje pela manhã aconteceu mais um treino no CT Luiz Carvalho. Treino esse que inclusive foi fechado. Mas 2 pontos chamaram a atenção no treinamento de hoje. Como, por exemplo, Gustavo Nunes, o garoto da base, o garoto que foi destaque na Copinha. Ele ganhou oportunidade, treinou com o elenco hoje e poderá integrar os relacionados, poderá integrar a delegação que vai viajar para Pelotas e enfrentar o Brasil no próximo final de semana. Tomara, né, que ele ganhe a oportunidade e a gente consiga ter uma noção de como se sai o Gustavo com uma responsabilidade maior com o time principal. Não é verdade? Tomara. Outro ponto desse treino de hoje, embora ele foi fechado, tem algumas informações, é sobre Gabriel Grando. O Gabriel Grando, ele não participou do treinamento de hoje, participou só do aquecimento. Ontem, durante o jogo treino contra o Sindicato dos Atletas, ele sofreu uma pancada na costela e hoje isso estava incomodando bastante o jogador. Ele passou por exames, não teve uma lesão diagnosticada, não teve nada, mas a gente sabe, né, uma pancada na costela acaba incomodando, fica um tempo aquilo, né, pegando e tal, e como ele é uma posição que ele precisa se atirar, precisa ter muita elasticidade, por óbvio, vai incomodar um tempo grande, então ele foi poupado do treino de hoje, ficou só no aquecimento. Agora a notícia triste da tarde, e é uma notícia, infelizmente, que vai atrapalhar, inclusive, os planos do Renato, é a lesão do Jonathan Robert. O jogador saiu ontem do jogo treino com desconforto no joelho, passou por exames de imagem e teve diagnosticada um estiramento de grau 1 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. É o mesmo joelho que incomodou o Jonathan nos últimos anos, que ele passou por 2 graves cirurgias, teve 2 graves lesões, aliás, passou por 2 cirurgias e infelizmente voltou a incomodar o jogador. O Grêmio não dá prazo para a parada dos atletas. Estima-se, assim, vendo outros atletas, tendo como base outros organismos, de 2 a 4 semanas. É uma questão de fisioterapia. Mas assim, como o Jonathan já teve 2 lesões sérias nesse joelho e precisa ter uma preparação, ele estava em pré-temporada ainda, pode ser que passe um pouco disso, mas é de 2 a 4, pode chegar até 5, 6 semanas, a depender de como o organismo dele vai reagir. Mas é um problema que o Renato vai ter, porque o Renato já vinha utilizando o Jonathan Robert numa posição que o Grêmio é carente. Hoje o Grêmio precisa de meias armadores. Quem nós temos de meias armadores hoje no time do Grêmio? Cristaldo, Natan Pescador, e o Renato estava preparando o Jonathan Robert para esta posição. Ele entrou contra o São José agora no meio de semana, nessa posição. Ontem no jogo treino ele estava jogando nesta posição e o Renato estava preparando ele para ser o substituto do Cristaldo quando precisasse ou até mesmo para ser o cara no cangote do Cristaldo. Nós estamos pensando muito no centroavante, no grande nome, no nome de impacto, mas o Grêmio tem uma deficiência de time.
O Grêmio tem um problema de time titular e tem um problema de elenco. E isso está gritando. Não é à toa que o Renato saiu ontem do treino irritado, deixou o treino mais cedo. Não é à toa. Ele estava irritado com o sistema defensivo, mas talvez, e aí não é informação, eu digo por conta própria, talvez, já sabendo do desconforto do Jonathan Robert, ele também pode ter inflado ainda mais a cabeça do treinador, porque não chegam os reforços e ele já está perdendo os jogadores que tem. Primeiro Cuiabano e agora Jonathan Robert. Tá complicada a nossa situação, tá complicada. A diretoria precisa acordar pra vida, porque o prazo é curto. Quero saber a tua opinião sobre isso. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão. Qualquer notícia te trago aqui no canal. Valeu, grande abraço, até a próxima. Tchau!